Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, realiza nesta quarta-feira, hoje, uma solenidade com o objetivo de promover o sorteio da ordem de prioridade de cadastro habitacional para análise junto à Caixa Econômica Federal, a ser construída aqui nesta cidade. O prefeito municipal Acácio Santos de Brito, ele concedeu entrevista coletiva à nossa reportagem e ao canal de notícias Portal Serra Negra. Olha, Donaldo, nós, algumas semanas atrás, convidamos a população a fazerem os seus cadastros, aquelas pessoas que tenham interesse em ter a sua casa própria adquirida. Então, nós fizemos os cadastros e nesses cadastros nós tínhamos duas modalidades. As casas sociais, que é um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Social, que são 20 casas, e as casas financiadas pela Caixa. São 200 moradias financiadas através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, como o volume de cadastros foi muito grande, para as casas da Caixa Econômica que nós vamos trabalhar amanhã, nós vamos, dos 400, foi ao redor de mais de 480 cadastros, nós vamos fazer a ordem negocial para que as pessoas possam ser chamadas pela Caixa Econômica para apresentarem, né, a sua papelada. Então vai funcionar de uma forma que a gente vai ter do número 1 até, vamos supor, se for 480 cadastros, até o número 480, por ordem sequencial. E nós estamos fazendo esse sorteio em praça pública, atendendo, inclusive, uma legislação municipal aprovada pela Câmara, dando total transparência, utilizando um aplicativo auditável, com uma comissão formada por pessoas aqui do Poder Público Municipal, representante da Câmara Municipal e também com representante da sociedade civil. Então, Acácio, essas pessoas que forem sorteadas, elas irão passar pela análise da Caixa. Não quer dizer que amanhã sorteou 200 pessoas, aqueles 200 nomes já são as que vão ter o financiamento aprovado pela Caixa, não é isso? Perfeitamente, Léo. O que nós vamos sortear amanhã vai ser a ordem de prioridade dos cadastros que serão analisados pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela irá analisar os 200 primeiros cadastros. Vamos supor que desses 200 cadastros analisados, vamos supor que 20 não passem, né, pelas análises da Caixa. Então, o cadastro de número 201 até 220 será chamado para preencher aquele restante de vagas. E assim sucessivamente. Como será, Acácio, a dinâmica do sorteio dos critérios dessas pessoas que serão contempladas com unidade habitacional? É muito boa a sua pergunta. Nós contratamos um aplicativo, um sorteador automático. Lá estará inserido o nome de todas as pessoas que fizeram o cadastro e, de forma aleatória, elas vão sendo sorteadas com o acompanhamento da comissão que vai estar auditando todo o processo ao vivo. E, inclusive, eu quero aqui aproveitar e fazer o convite para que você acompanhe conosco amanhã, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, ali no palco da Praça de Narco Marista, para que a gente possa acompanhar tudo de forma transparente, dinâmica e participativa. Esse sorteio de amanhã vai ser exclusivamente para as casas que serão financiadas pela Caixa. Aquelas pessoas que fizeram credenciamento para as casas doadas pelo governo, né, que não são financiadas. Ele também vai acontecer amanhã? Muito boa a sua pergunta, Léo. Não, amanhã nós não estaremos tratando sobre as 20 casas sociais. Amanhã
o sorteio é da ordem negocial dos cadastros das 200 casas financiadas pela Caixa Econômica. O sorteio terá alguma representação da Caixa Econômica presente? Nós convidamos a Caixa, convidamos o Ministério Público, convidamos todas as entidades que consideramos relevantes para esse processo. Então, as pessoas que irão participar amanhã, elas vão poder acompanhar a transparência ao vivo, a gente também vai estar mostrando lá ao vivo. Aquela pessoa que o nome dela não for sorteada, ela vai poder procurar algum recurso, alguma coisa, ou esse sorteio já é definitivo, vai ser feito tudo ao vivo, transparente, para que as pessoas possam ver que o sorteio vai ser imparcial para todas as pessoas. Eu não fui sorteado com a minha casa, então o meu nome não saiu nos 200 nomes. O que eu tenho que esperar agora é se alguma dessas 200 não for aprovada pela Caixa, para que eu possa ser chamado dependendo da minha colocação, não é isso? É importante dizer que todas as pessoas que fizeram cadastros, elas serão sorteadas amanhã. Todas. Vai ter uma pessoa que vai ser a número 1, vai ter outra pessoa que vai ser a número 10, a número 100, a número 150, a número 200, 300, 400, até o último. Nós não excluímos nenhum cadastro. Nós vamos sortear a ordem de chamada pela Caixa Econômica. E as condições de cadastro de cada um é que vai garantir se a pessoa terá as condições de assinar o contrato de financiamento com a Caixa e com a construtora Morar Bem. Essa condição, essa análise, quem faz não somos nós aqui na Prefeitura. Quem faz isso é a Caixa Econômica. Então, assim, todas as pessoas, logo no início da transmissão, nós vamos apresentar a listagem de todos os cadastros, né? E em seguida será dado início ao sorteio. A expectativa da população, Acácio, é com relação a quando começam os trabalhos de execução das obras. Essa etapa que nós estamos cumprindo amanhã, ela é a penúltima etapa para que as casas possam ser dado início às obras. Por que a penúltima? Porque depois disso ainda teremos uma outra etapa que será cumprida pela Caixa Econômica, que é a de análise dos cadastros, elaboração dos contratos e assinatura dos contratos. Quando os 200 contratos estiverem assinados com a Caixa Econômica entre o mutuário e a Caixa Econômica autoriza a construtora a dar início aos trabalhos. O que eu avalio, Donaldo, é que a gente tenha condição, se Deus quiser, de iniciar as obras ainda nesse primeiro semestre de 2026. Muito bem, então, reforçar mais uma vez o convite da população para participar. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, Cássio, pode ficar à vontade. Eu quero convidar a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Eu sei do sonho de todo mundo que mora em Serra Negra, a gente conhece essa problemática da casa. Então, vamos lá, se você não está diretamente com o seu cadastro, mas tem alguém de sua família, tem um amigo, tem um parente, tem um irmão, tem um vizinho, então vamos lá para a praça, para que todo mundo possa acompanhar isso de uma forma, como eu disse, muito transparente, com muita segurança e dando a oportunidade para todos aqueles que sonham em ter a casa que é o bem maior de uma família. Esta entrevista foi concedida na tarde de ontem, terça-feira, no Centro Administrativo Geovanito Pereira de Brito. A solenidade de sorteio das unidades habitacionais acontece hoje à noite na Praça Pública de Inácio Medeiros Marins. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Pensem na seguinte situação. Uma prefeitura tem 200 casas para entregar, mas tem quase 500 pessoas, assim, absolutamente desesperadas por uma delas. É uma matemática cruel. Totalmente cruel. O déficit habitacional é daquelas questões que mexem com a fundação emocional de qualquer comunidade, sabe?
Com certeza. E qualquer decisão que um governante tome diante desse cenário vai inevitavelmente enfurecer a maior parte da cidade. Exato. Parece tipo um suicídio político garantido. Como uma prefeitura consegue fugir dessa armadilha? É o teste definitivo de gestão pública, né? Pois é. E na nossa análise profunda de hoje, a gente vai destrinchar um caso real onde a resposta foi bem inusitada. Eles transformaram a recusa, que era inevitável, num espetáculo público de matemática e probabilidade. O que torna esse nosso estudo de caso de hoje tão relevante para quem nos ouve, seja alguém de políticas públicas ou quem desenha sistemas em empresas privadas, é justamente a arquitetura da solução. Como assim arquitetura? Porque não estamos falando só de construir paredes e tetos. Estamos falando da engenharia invisível que precisa ser, perfeitamente desenhada antes que o primeiro tijolo toque o solo. Uma engenharia de regras, né? Sim, uma arquitetura de papéis, de auditoria e, principalmente, de delegação de responsabilidades. E é por isso que a nossa investigação vai focar exatamente na anatomia desse processo decisório. E as nossas fontes vêm direto do município de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. A gente tem uma nota de briefing oficial e o áudio cru, assim, sem cortes, de uma entrevista coletiva extremamente detalhada. Entrevista que foi conduzida pelos repórteres Léo e Donald Názaro Serra. Certo. Isso mesmo, eles entrevistaram o prefeito do município, Acácio Brito, tudo isso datado de 18 de março de 2026. É raro ver as engrenagens burocráticas expostas com esse nível de detalhe. Muito raro. O que salta aos olhos, logo na primeira leitura dessas fontes, é que toda a situação parece a busca por um bilhete dourado. Tipo a fantástica fábrica de chocolate? Exatamente. Só que tem uma reviravolta aí. O sorteio que está prestes a acontecer nessa cidade não entrega a casa para ninguém. Não entrega a chave? Não entrega. O prêmio dessa loteria cívica é simplesmente uma posição numérica numa fila. É um bilhete dourado que só te dá o direito de tentar provar para um banco que você, quer dizer, que o cidadão, tem condições de assumir uma dívida de longo prazo. A euforia é por uma oportunidade de ser avaliado, né? É bizarro pensar nisso. A euforia de ser avaliado. Mas a premissa muda completamente quando o bem sorteado não é o imóvel em si, mas a prioridade na análise de crédito. E entender a lógica por trás de gerenciar essa expectativa de uma população inteira que disputa essa prioridade é o cerne da nossa discussão hoje. Sim, porque o desenho desse mecanismo não foi acidental. Foi uma resposta direta à escassez. Então, vamos dimensionar o tamanho dessa escassez, porque os números ditam o ritmo de tudo que acontece depois. Perfeito, vamos destrinchar isso. O planejamento habitacional de Serra Negra do Norte, segundo o briefing, ataca duas frentes distintas. Mas, logo no início da coletiva, o prefeito faz questão de isolar uma dessas frentes. O município lida com níveis bem diferentes de urgência, sabe? Certo. A primeira categoria engloba apenas 20 unidades, que eles chamam de casas sociais. Elas são viabilizadas através de uma parceria com o MDS, o Ministério de Desenvolvimento Social. Que é para um público muito específico, né? Exato. O critério aqui é vulnerabilidade extrema. Para simplificar, são moradias doadas para famílias que não teriam qualquer capacidade de arcar com um financiamento. O papel do Estado ali é puramente assistencial. Mas aí que tá. O próprio prefeito Acácio Brito é categórico ao afirmar para os repórteres que essas 20 casas sociais estão completamente fora desse escrutínio público que vai acontecer na noite do sorteio. Elas correm numa via administrativa totalmente separada. O que me deixa um pouco confusa. Por que mencionar essas casas na mesma coletiva de imprensa se as regras do jogo são tão diferentes? Essa é uma jogada muito interessante. A menção serve como um amortecedor político. Amortecedor político? Como assim? Imagina a cena. Ao separar publicamente as casas doadas das casas financiadas, a gestão municipal demonstra que, olha, não estamos ignorando a miséria absoluta. Mas esclarece que o evento grande, o sorteio principal, exige regras de mercado. Entendi, eles blindam a narrativa. Exato. O foco da atenção na cidade recai sobre as 200 casas financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E aí a dinâmica envolve a Caixa Econômica Federal e uma empresa privada, a construtora Morar Bem.
Ou seja, o cidadão precisa ter uma renda mínima comprovada para entrar na brincadeira? Perfeito. E é aí que a matemática da exclusão fica gritante. Muito gritante. Porque os documentos apontam que durante a fase de cadastro, o município registrou mais de 480 interessados aptos para essas 200 unidades. É mais que o dobro da oferta. Sim! Diante de um gargalo onde mais de 280 cidadãos vão ficar de fora, como a administração pública evita que a cidade vire um caos social? A saída estratégica deles, e essa é a parte genial, é evitar a criação de uma lista de rejeitados. O desenho do sorteio elimina aquela dicotomia entre quem ganha e quem perde. Eles instituem um sistema de fluxo contínuo. Então ninguém ouve um não na noite do sorteio. Ninguém é cortado. O aplicativo sorteador, que inclusive tem a mecânica validada por legislação aprovada na Câmara, ele não sorteia 200 nomes e descarta o resto. Ele organiza absolutamente todos os inscritos. Ah, entendi. A máquina gera uma lista sequencial, do número 1 ao 480, ou qual seja o número final de aprovados no cadastro. Sabe que, lendo essa regra, a primeira coisa que me veio à mente foi aquela lista de espera de um voo lotado, o famoso modo stand-by no aeroporto. Nossa, essa analogia é perfeita. Né? Porque quem está no aeroporto e ouve o próprio nome no alto-falante não está com assento garantido. O chamado significa só que a pessoa ganhou o direito de ir até o balcão, mostrar os documentos e torcer para o sistema aprovar o embarque. Exatamente isso. O sorteio em Serra Negra, o do Norte, opera na mesma frequência. O indivíduo sorteado lá na posição 15, ele não ganha a chave da casa. Ele ganha a convocação para sentar com o gerente da Caixa Econômica. A analogia do stand-by mostra bem como eles transferem a responsabilidade, sabe? O poder público te dá a ordem na fila, mas quem tem que provar que tem dinheiro é você. É o que chamamos de transferência do ônus da prova. O prefeito deixa isso cristalino na coletiva. O município sorteia a prioridade, mas quem analisa o cadastro é a Caixa. E é aí que a matemática rigorosa esbarra na nossa economia real, né? Através do que eles chamam de regra de substituição, que é onde essa lista enorme ganha vida de fato. Sim, porque se a Caixa Econômica começa a chamar os primeiros 200 da fila, é, assim, estatisticamente impossível que todos tenham o crédito aprovado de primeira. E historicamente impossível. A taxa de atrito em financiamento habitacional é altíssima. Alguém vai ter uma restrição no nome, outro não vai conseguir comprovar a renda da mulher, outro pode ter perdido o emprego entre o cadastro e a análise. É aí que entra a regra de substituição para garantir que o projeto não paralise. Como funciona essa engrenagem na prática? Vamos supor que 30 pessoas do lote inicial de 200 sejam reprovadas pelo banco. O sistema da prefeitura convoca imediatamente os cadastros da posição 201 até a 230. Automaticamente. Automaticamente. E esse ciclo se repete implacavelmente até que a Caixa tenha 200 contratos firmados e assinados na mesa. Mas espera aí. Gerar uma lista de quase 500 pessoas para 200 vagas não é só, sei lá, prolongar a agonia popular? Como assim? Qual é a vantagem real para um cidadão de saber que ele é o número 350? Isso não gera uma falsa esperança, meses a fio, de que 150 pessoas na frente dele vão ter o crédito negado? Olha, do ponto de vista do cidadão, a transparência da posição, mesmo que seja distante, ainda é preferível àquela obscuridade de não saber o próprio status. É, faz sentido. Mas a leitura institucional disso, do lado da prefeitura, é muito mais pragmática. Historicamente, a distribuição de moradias enfrentou problemas graves de clientelismo. Aquela velha história de usar a chave da casa como moeda de troca eleitoral, né? Precisamente. Ao fatiar o processo dessa maneira, nós organizamos a fila, o banco decide quem compra, a prefeitura realiza uma manobra de sobrevivência política magistral. Eles terceirizam o desgaste do não. Exato. Eles literalmente tiram o alvo das próprias costas. O peso da rejeição deixa de ser uma questão de favoritismo do prefeito e passa a ser uma barreira técnica de uma instituição federal. A prefeitura pode lavar as mãos e dizer, olha, demos a oportunidade a todos de forma igual, mas as regras do banco ditaram o resultado. É uma blindagem institucional super eficiente. O político atua como facilitador, o banco como filtro rigoroso. Mas para essa blindagem funcionar perfeitamente, o método que define a ordem da fila precisa ser inatacável.
Inquestionável, né? Sim. Não basta dizer que o sorteio é justo. A justiça precisa ser performada visualmente para a população. E aqui a gente entra na parte mais inusitada do briefing, a logística do evento em si. O município transformou um ato administrativo num evento enorme. Um ato que normalmente seria nos fundos de uma repartição, com 3 funcionários assinando uma ata. Exatamente. Mas o sorteio está marcado para as 19 horas, na Praça Dinarte Maris, no centro da cidade, com transmissão ao vivo para quem não puder ir. A escolha da praça não é só uma questão de espaço físico, é uma declaração de intenções do município. Como assim, declaração de intenções? A arquitetura de um auditório fechado, por exemplo, impõe barreiras físicas e psicológicas. Já a praça pública evoca aquele conceito grego da ágora, sabe? O espaço democrático, por excelência. Isso. Ao trazer o processo para o centro geográfico e social da cidade, sob iluminação artificial e os olhos de todo mundo, o município tenta anular qualquer sussurro de manipulação. Ninguém pode dizer que foi feito na calada da noite. Mas, sendo um pouco cética aqui, colocar um aplicativo rodando num telão na praça não é só um teatro político bem iluminado? Por que você acha isso? Porque, para o cidadão comum, um código de computador ou um algoritmo gerando números é essencialmente uma caixa preta. A opacidade técnica continua lá, quer o computador esteja trancado no porão ou no meio da praça. Essa provocação é excelente e toca bem no limite da compreensão técnica do público. O código pode até ser inescrutável para a maioria. Sim, ninguém ali lê código-fonte. Mas a legitimidade não vem da compreensão do algoritmo pela população. Vem da rede de fiscalização que a prefeitura obriga a estar presente no palco. Ah, tal da comissão? Exato. A legislação exige a formação de uma comissão de auditoria mista. Tem membros do Poder Executivo, Legislativo e da sociedade civil. E ainda tem os convidados externos, né? Além disso tudo, a presença de observadores de peso como a própria Caixa Econômica e, fundamentalmente, o Ministério Público. É uma vacina institucional mesmo. O cidadão pode não entender de programação, mas ele entende muito bem o que significa ter um promotor de justiça com um microfone na mão, validando a tela. Com certeza. A presença dessas autoridades atesta que a máquina funcionou de forma aleatória. O termo técnico para isso, nas ciências políticas, é transparência performática. Transparência performática. Gosto do termo. E ele não tem um sentido negativo aqui. A transparência precisa ser vista e sentida para ser crível, sabe? Um PDF no Diário Oficial não gera confiança emocional, né? Nenhum. Mas um evento cívico compartilhado, onde todo mundo é testemunha um do outro e dos fiscais da lei, cria um lastro social inegável para aquela lista. O espetáculo gera aceitação. Faz muito sentido. Mas vamos avançar na linha do tempo dessa história. Vamos. Imagina que a noite termine, a praça esvazie e exista uma lista cravada em pedra do número 1 ao 480. Certo. O morador volta para casa extasiado porque tirou o número 12. A sensação de vitória deve ser, assim, inebriante. Só que é no dia seguinte que a euforia popular bate de frente com a velocidade real da burocracia. É o choque de realidade. Total. Pelo que detalha o documento, esse evento grandioso é só a ponta do iceberg de um longo funil documental antes de qualquer pá de terra ser movida no canteiro de obras. Ironia do destino, né? A celebração na praça é justamente o gatilho para a fase mais árdua do projeto inteiro. Que é quando a bola passa para a Caixa Econômica. Exatamente. A partir da homologação da lista, inicia-se um cronograma implacável. Convocação, triagem de documentos, verificação de pendências, comprovação de renda, até finalmente chegar nas assinaturas. E lendo as regras dessa etapa, uma cláusula me deixou de queixo caído por causa do gargalo monstruoso que ela cria. Qual cláusula? A Caixa estabeleceu que a construtora Morar Bem só recebe autorização oficial para colocar os tratores no terreno depois que todos os 200 contratos estiverem assinados. Exato. Os 200 integrais. Gente, os 200. Por que travar o início de um projeto imenso por causa de 1 ou 2 retardatários?
O último aprovado da fila é quem dita a velocidade da primeira fundação. À primeira vista parece mesmo uma punição burocrática, absurda a eficiência da construtora. Parece que estão amarrando as próprias pernas. Mas, sob a ótica da sustentabilidade de projetos de infraestrutura, é um mecanismo vital. É o que chamamos de mitigação de risco de crédito cruzado. Pode traduzir isso para quem não é da área financeira? Claro, um empreendimento com 200 casas não é construído de forma fragmentada, tipo uma casa por vez. A construtora não levanta a primeira casa, vende e depois compra tijolo para a segunda. Tem que ser tudo junto. O modelo exige compras em atacado gigantescas, terraplanagem conjunta, instalação de redes de água, esgoto e energia elétrica para o perímetro todo de uma só vez. Entendi. A economia de escala é o que viabiliza o lucro e o preço acessível, né? Se não for em bloco, a conta não fecha. Precisamente. O capital para mobilizar o canteiro de obras é massivo. Se a Caixa autorizasse o início com apenas 150 contratos assinados, existiria um vácuo financeiro de 50 unidades. Um rombo no orçamento inicial. E se essas 50 unidades não encontrassem donos a tempo, ou o custo de buscar esses clientes demorasse, o fluxo de caixa do projeto entraria em colapso total. Eles garantem um marco zero com 100% de ocupação. Isso assegura ao banco e à construtora que os repasses mensais vão cobrir os custos sem sobressaltos. Basicamente, o risco financeiro é completamente eliminado antes da obra existir. Exato. A construtora protege sua margem, o banco protege seu capital e o único que absorve o custo desse tempo de espera, dessa lentidão, é o cidadão. Que aguarda a burocracia girar. E mesmo com essa dependência da aprovação em bloco, a nota de briefing revela um certo otimismo da prefeitura, sabia? O prefeito prevê que as obras comecem ainda no primeiro semestre de 2026. O que mostra uma confiança absurda na capacidade de processamento da agência local da Caixa e na precisão da triagem que a própria prefeitura fez no cadastro inicial. Porque cada reprovação significa semanas perdidas, contatando o próximo da fila e refazendo análises, né? Uma verdadeira maratona contra a inflação dos materiais de construção. Bom, observando todas as peças nesse tabuleiro, eu sinto que a gestão dessa política lá em Serra Negra do Norte oferece modelos mentais que vão muito além da construção civil. Ah, sem dúvida nenhuma. Eles pegaram um problema crônico, com um passivo político gigantesco, e desarmaram a bomba separando quem organiza a fila de quem toma a decisão financeira. Trocando as salas fechadas por telões em praças públicas. Sim, e isso pode servir de espelho para vários setores. Imagina profissionais projetando ecossistemas justos em tecnologia, alocando recursos de servidores, ou até no RH de uma empresa estruturando promoções. A separação entre o ranqueamento transparente e a validação final é uma ferramenta de governança muito versátil. Muito. O que me empurra para uma reflexão final bem provocativa para quem está acompanhando a gente. Manda. Se a gente aplicar essa mesma lente a outras áreas da nossa sociedade moderna, a gestão de Serra Negra do Norte usou um software de sorteio, mas fez questão de expor o funcionamento ao vivo sob os olhos de promotores de justiça. Para garantir a lisura visual. Exato. Em contraste, a maioria absoluta dos sistemas de sorteio e fila que regem a nossa vida digital hoje operam no mais absoluto escuro. Modelos de aprovação de crédito de bancos digitais que negam cartões sem qualquer justificativa clara. Algoritmos de redes sociais que funcionam como verdadeiros prefeitos digitais, escolhendo quais criadores ganham o bilhete dourado do alcance orgânico. Inteligências artificiais em recrutamento que descartam currículos antes mesmo de um humano ler o nome do candidato. Tudo isso são sistemas que decidem quem entra e quem fica de fora. Vivemos numa sociedade onde milhares de bilhetes dourados são dados ou negados todo dia, definindo o nosso futuro. Mas as filas são invisíveis e os critérios um segredo industrial. É assustador quando colocamos nessa perspectiva. Se um município no interior tem que montar um palco na praça para provar que a fila é inquestionável, talvez o padrão de exigência que temos para os grandes algoritmos privados esteja perigosamente baixo, sabe? Deveríamos exigir a mesma transparência performática. Exigir que essas caixas pretas corporativas fossem abertas em praça pública também, para a gente entender o que acelera ou atrasa a nossa vida. E com essa provocação, encerramos a nossa análise profunda de hoje.
continuem questionando como as filas da vida são organizadas. Até a próxima. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.